Não há estado comparável àquele que nem é sono nem vigília. Quando desafogado o espírito de aflições, procura algum repouso às lides da existência. Depois de uma ceia copiosa e delicada em companhia de meu excelente amigo Dr. Vaz, fomos eu e ele para minha alcova, e aí entramos a falar de coisas passadas, como dois velhos para quem já não tem futura gramática da vida. Ambos fumávamos dois excelentes charutos que me haviam mandado de presente alguns dias antes. A conversa, pouco animada ao princípio, foi esmorecendo cada vez mais até que eu e ele, sem deixarmos o charuto da boca, cerramos os olhos e entramos no estado a que aludia acima. Era natural passarmos dali ao sono completo e eu lá chegaria, se não... Levantei-me sobressaltado. Vaz continuava na mesma posição, que me fez supor que estivesse dormindo, porque as pancadas deviam ter-lhe produzido a mesma impressão se ele se achasse meio acordado como eu. Fui ver quem me batia à porta. Era um sujeito alto e magro, embuçado em um capote. Apenas lhe abri a porta e o homem entrou sem me pedir licença e nem dizer coisa nenhuma. Esperei que me expusesse o motivo de sua visita, mas o desconhecido sentou-se comodamente em minha cadeira, cruzou as pernas, tirou o chapéu e começou a tocar com os dedos na copa do dito chapéu uma coisa que eu não pude saber o que era, mas que devia ser alguma sinfonia de doidos, porque o homem parecia vir direitinho da Praia Vermelha. Conservei-me de pé durante poucos instantes a ver se o desconhecido se resolvia a dizer alguma coisa e durante esse tempo examinei-lhe as feições e o vestuário. Já disse que vinha embrulhado em um capote. Ao sentar-se, o capote abriu e vi que o homem calçava umas botas de couro, vestia calça de pano amarelo e um colete verde. Cores estas que, se estão bem numa bandeira, não se pode dizer que adornem ou aformoseiem o corpo humano. As feições eram mais estranhas que o vestuário. Tinha os olhos vesgos, um grande bigode, um nariz à moda de César, boca rasgada, queixo saliente e beiços roxos. As sobrancelhas eram fartas, as pestanas longas, a testa estreita e, coroando tudo, uns cabelos grisalhos e em desordem. O desconhecido, depois de tocar a sua música na copa do chapéu, levantou os olhos para mim e disse-me: "Sente-se, meu rico senhor." Era atrevimento receber eu ordens em minha própria casa. O meu primeiro dever era mandar o sujeito embora. Contudo, o tom em que ele falou era tão intimativo que eu insensivelmente obedeci e fui sentar-me no sofá. Daí pude ver melhor a cara do homem à luz do lampião e achei-a pior do que antes. "Chamo-me Tobias e sou formado em matemáticas", disse ele. "Desconfio que hei de morrer amanhã. Não se espante. Tenho certeza de que amanhã vou para o outro mundo. Isso é o de menos. Morrer é dormir. To die, to sleep. Entretanto, não quero ir deste mundo sem cumprir um dever imperioso e indispensável." O desconhecido tirou do bolso uma foto e entregou-me. Era uma miniatura, representava uma moça formosíssima de feições. Restituí o quadro ao meu interlocutor esperando a explicação. "Esse retrato", continuou ele olhando para a miniatura, "é de minha filha Eusébia, moça de 22 anos, senhora da minha riqueza, porque é a minha única herdeira." Eu me espantaria do contraste que havia entre a riqueza e a aparência do desconhecido se não tivesse já a convicção de que tratava com um doido. O que eu estava a ver era o meio de pôr o homem pela porta fora, mas confesso que receava algum conflito e por isso esperei o resultado daquilo tudo. "Antes de morrer, quero que o senhor se case com Eusébia. É esta a proposta que venho fazer-lhe. Caso aceite, já aqui lhe deixo este maço de notas de adiantamento pelo dote. E no caso de recusar, mando-lhe simplesmente uma bala-cabeça com este revólver que trago aqui." E pôs na mesa o maço de notas e o revólver engatilhado. A cena tomava um aspecto dramático. O meu primeiro ímpeto foi acordar o Dr. Vaz e pedir-lhe ajuda, mas receei que, vendo um gesto meu nesse sentido, o desconhecido executasse a segunda parte do seu discurso. Só havia um meio: seguir a música.
Meu rico senhor Tobias, é inútil dizer-lhe que eu sinto imensa satisfação com a proposta que me faz. E está longe de mim a ideia de recusar a mão de tão formosa criatura e mais os seus contos de réis. Entretanto, peço-lhe que repare na minha idade, tenho 70 anos. A senhora Dona Eusébia apenas conta com 22. Não lhe parece um sacrifício isto que vamos impor à sua filha? Tobias sorriu, olhou para o revólver e voltou a tocar com os dedos na copa do chapéu. Longe de mim, continuei, a ideia de ofendê-lo. Pelo contrário, se eu consultasse unicamente a minha ambição, não diria palavra. Mas é no interesse mesmo dessa gentilíssima dama que eu já vou amando apesar dos meus 70, e no interesse dela que eu lhe observo a disparidade que existe entre nós. Essas palavras disse eu em voz alta, a ver se o Dr. Vaz acordava, mas o meu amigo continuava mergulhado na cadeira e no sono. Não quero saber da sua idade, disse Tobias, pondo o chapéu na cabeça e segurando no revólver. O que eu quero é que o senhor case com Eusébia, e hoje mesmo. Se recusa, mato. Tobias apontou-me o revólver. Caso, eu caso. Afinal, o que faria eu naquela alternativa se não aceitar a moça e a riqueza, apesar de todos os meus escrúpulos? Tobias guardou o revólver na algibeira e disse, pois bem, vista-se. Já? Sem demora, vista-se. E quem é este sujeito que está dormindo tão tranquilo? Perguntou ele enquanto limpava os óculos. É o Dr. Vaz, meu amigo. Quer que eu lhe apresente? Não, senhor, não é preciso, respondeu Tobias, sorrindo maliciosamente. Vesti-me com vagar para dar tempo a que algum incidente viesse interromper aquela cena desagradável para mim. Além disso, estava trêmulo, não atinava com a roupa nem com a maneira de vestir. Subitamente lembrou-me que uma vez na rua podia eu ter o recurso de encontrar um policial a quem comunicaria a minha situação, conseguindo ver-me livre do meu importuno sogro. Outro recurso vinha a ser acordar o Dr. Vaz na ocasião da partida, coisa natural, e ajudado por ele desfazer-me do incógnito. Vesti-me o mais depressa que pude e declarei-me às ordens do Sr. Tobias, que disse, vamos. Peço-lhe, entretanto, para acordar o Dr. Vaz, que não pode ficar aqui, visto que tem de voltar para casa, disse-lhe eu, dando um passo para a cadeira onde dormia o Vaz. Não é preciso, parou-me Tobias. Voltamos dentro de pouco tempo. Não insisti. Restava-me o recurso do policial. Quando saímos do quarto, o desconhecido deu-me o braço e desceu comigo rapidamente as escadas até a rua. À porta da casa havia um carro. Não tendo previsto este incidente, senti as pernas fracas e perdi de toda a esperança de escapar do meu algoz. Resistir era impossível e arriscado. O homem estava armado com um argumento poderoso. E, além disso, pensava eu, não se discute com um doido. Entramos no carro. Não sei quanto tempo andamos, nem por que caminhos fomos. Calculo que não ficou no Rio de Janeiro canto por onde não passássemos. No fim de longos e aflitivos séculos de angústia, parou o carro diante de uma casa toda iluminada por dentro. É aqui, disse meu companheiro. Desçamos. A casa era um verdadeiro palácio. A entrada era ornada de colunas de ordem dórica, o vestíbulo calçado de mármore branco e preto e iluminado por um magnífico candelabro de bronze de forma antiga. Subimos, eu e ele, por uma magnífica escada de mármore até o topo, onde se achavam duas pequenas estátuas representando Mercúrio e Minerva. Quando chegamos ali, o meu companheiro disse-me apontando para as estátuas. São emblemas, meu caro genro. Minerva quer dizer Eusébia, porque é a sabedoria. Mercúrio sou eu, porque represento o comércio. Então, o senhor é comerciante? Perguntei eu ingenuamente ao desconhecido. Fui negociante na Índia. Atravessamos 2 salas e ao chegarmos à terceira encontramos um sujeito velho a quem Tobias me apresentou dizendo: aqui está o Dr. Camilo da Anunciação. Leve-o para a sala dos convidados enquanto eu vou mudar de roupa. Até já, meu caro genro. E deu-me as costas. O sujeito velho, mordomo da casa, tomou-me pela mão e levou-me a uma grande sala que era onde se achavam os convidados. A
Apesar da profunda impressão que me causava aquela aventura, confesso que a riqueza da casa me assombrava cada vez mais. E não só a riqueza, senão também o gosto e a arte com que estava preparada. A sala dos convidados estava fechada. O mordomo bateu 3 vezes e veio abrir a porta um lacaio, também velho, que me segurou pela mão, ficando o mordomo do lado de fora. Tudo ali era estranho e magnífico. No fundo havia uma grande águia de madeira fingindo bronze, encostada à parede com as asas abertas e preparando-se como para voar. Do bico da águia pendia um espelho cuja parte inferior estava presa às garras, conservando assim a posição inclinada que costuma ter um espelho de parede. A sala não era forrada de papel, não, mas de seda branca. O teto artisticamente trabalhado, grandes candelabros, magnífica mobília, flores em profusão, tapetes, tudo, enfim, quanto ao luxo e o gosto sugerem ao espírito de um homem rico. Os convidados eram poucos e, não sei por que coincidência, eram todos velhos, como o mordomo e o lacaio e o meu próprio sogro, finalmente velhos como eu também. Sentei-me numa cadeira e vieram reunir-se em roda de mim, todos risonhos e satisfeitos por ver o genro do incomparável Tobias. Era assim que chamavam o homem do revólver. Um dos convidados, homem de 70 anos, condecorado e calvo, disse com aplausos gerais: "O Tobias não podia encontrar melhor genro, nem que andasse com a lanterna por toda a cidade. Vê-se que o Dr. Camilo da Anunciação é um perfeito cavalheiro, notável por seus talentos, pela gravidade de sua pessoa e, enfim, pelos admiráveis cabelos brancos que lhe adornam a cabeça, mais feliz do que eu, que os perdi há muito." Suspirou o homem com tamanha força que parecia estar nos arrancos da morte. Articulei um agradecimento e preparei imediatamente os ouvidos para responder a outro discurso de uma senhora que desde a minha entrada não tirava os olhos de mim. "Senhora Condessa", disse um coronel quando a senhora acabou de falar, "confesse, Vossa Excelência, que os rapazes de hoje não valem este respeitável ancião, futuro genro do incomparável Tobias." "Valem nada, coronel. Em matéria de noivos, só o século passado os fornece capazes e bons. Casamentos de hoje? Uns peraltas todos pregadinhos e esticados, sem gravidade, sem dignidade, sem honestidade." A conversa assentou toda neste assunto. No meio de tudo, estava ansioso por conhecer a minha noiva. Era a última curiosidade, se ela fosse, como eu imaginava, uma beleza e, além do mais, riquíssima, que poderia exigir da sorte? Aventurei uma pergunta nesse sentido a uma senhora que se achava ao pé de mim e em frente à condessa. Disse-me ela que a noiva estava no toucador e não tardava muito que eu a visse. Acrescentou que era linda como o sol. Decorrera 1 hora e nem a noiva, nem o pai e o incomparável Tobias apareciam na sala. Qual seria a causa da demora do meu futuro sogro? No fim de 1h30, abriu-se a porta para dar entrada a uma nova visita. "Tu aqui?" "Ingrato!" respondeu sorrindo meu amigo, o Dr. Vaz. "Casas e não convidas o teu primeiro amigo? Se não fosse essa carta ainda, eu lá estaria no teu quarto à espera." "Que carta?" perguntei. O Vaz abriu a carta que trazia na mão e deu-me para ler, enquanto os convidados de longe contemplavam a cena inesperada, tanto por eles como por mim. A carta era de Tobias e participava ao Vaz que, tendo eu de casar-me naquela noite, tomava ele a liberdade de convidá-lo, na qualidade de sogro, para assistir à cerimônia. "Como vieste?" "Teu sogro mandou-me um carro." Aqui fui obrigado a confessar mentalmente que o Tobias merecia o título de incomparável, como Enéas o de pio. Compreendi a razão porque não quis que eu o acordasse, era para causar-lhe a surpresa de vê-lo depois. Como era natural, quis o meu amigo que eu lhe explicasse a história do casamento, tão súbito, e eu já me dispunha a isso quando a porta se abriu e entrou o dono da casa. Já não tinha as roupas esquisitas e o ar singular com que o vira no meu quarto. Agora
Trajava com aquela elegância grave que cabe a um velho, e nos lábios o mais amável sorriso. Então, meu caro genro, disse-me ele depois dos cumprimentos gerais, que me diz a vinda do seu amigo? Digo, meu caro sogro, que o senhor é uma pérola. Não imagina talvez o prazer que me deu com esta surpresa, porque Vaz foi e é o meu primeiro amigo. Meia-noite. Ergueu-se o incomparável Tobias e disse-me: meu caro genro, vamos cumprimentar a sua noiva. Aproxima-se a hora do casamento. Levantaram-se todos e dirigiram-se para a porta da entrada, indo na frente eu, o Tobias e o Vaz. Confesso que de todos os incidentes daquela noite, este foi o que mais me impressionou. A ideia de ver uma formosa donzela na flor da idade que devia ser minha esposa de um velho filósofo já desenganado das ilusões da vida, essa ideia, confesso, que me aterrou. Atravessamos uma sala e chegamos diante de uma porta meia aberta, dando para outra sala ricamente iluminada. Abriram a porta dos lacaios e todos nós entramos. Ao fundo, sentada num riquíssimo divã azul, estava já pronta e deslumbrante de beleza a senhora Dona Eusébia. Tinha eu até então visto muitas mulheres de fascinar. Nenhuma chegava aos pés daquela. Era uma criação de poeta oriental. Comparando a minha velhice à mocidade de Eusébia, senti-me envergonhado e tive ímpeto de renunciar ao casamento. Fui apresentado à noiva pelo pai e recebido por ela com uma afabilidade, uma ternura que acabaram por vencer-me completamente. No fim de 2 minutos estava eu cegamente apaixonado. Meu pai não podia escolher melhor marido para mim, disse-me ela. Espero que tenha a felicidade de corresponder aos seus méritos. Bom, se é uma resposta, não sei o que eu disse, tinha os olhos embebidos nos dela. Eusébia levantou-se e disse ao pai: estou pronta. Saímos dali para a capela, que era na mesma casa e pouco retirada. Já lá se achava o padre e o sacristão. Eram ambos velhos, como toda a gente que havia em casa, exceto Eusébia. Minha noiva deu sim com uma voz forte, e eu com voz fraquíssima. Pareciam invertidos os papéis. Concluído o casamento, ouvimos um pequeno discurso do padre acerca dos deveres que o casamento impõe e da santidade daquela cerimônia. O padre era um poço de ciência e um milagre de concisão. Disse muito, em pouquíssimas palavras. A cerimônia do casamento seguiu-se um ligeiro chá e alguma música, e assim terminou a festa. Fui conduzido aos meus aposentos por todos os convidados. Quando me achei só com a minha noiva, caí de joelhos e disse-lhe com a maior ternura: tanto vivi para encontrar agora, já quase no túmulo, a maior ventura que pode caber ao homem, porque o amor de uma mulher como tu é um verdadeiro presente do céu. Falo em amor e não sei se tenho direito de o fazer, porque eu sou velho e tu... Cale-se, disse Eusébia assustada, e foi cair no sofá com as mãos no rosto. Eusébia parecia estar chorando. Levantei-me afinal e perguntei-lhe que motivo tinha para aquelas lágrimas. Tive uma suspeita. Imaginei que Eusébia amava alguém que, para castigá-la do crime desse amor, obrigaram-na a casar com um velho desconhecido a quem ela não podia amar. Aproximei-me de Eusébia, confiei-lhe a minha suspeita e declarei que tudo ficaria bem. A moça olhava para mim com um ar de compaixão e dizia-me, abanando a cabeça: desgraçado é o senhor que está perdido. Perdido? Exclamei eu, dando um salto. Sim, perdido. Pedi-lhe que me explicasse as suas palavras. O senhor é meu 5º marido. Todos os anos, no mesmo dia e à mesma hora, dá-se nesta casa a cerimônia que o senhor presenciou. Depois, todos me trazem para aqui com o meu noivo, o qual... O qual? Perguntei eu, suando. Leia, disse Eusébia, indo tirar de uma cômoda um rolo de pergaminho.
Há um mês que eu pude descobrir isto e só há um mês tive a explicação dos meus casamentos todos os anos. Abri trêmulo o rolo que ela me apresentava e li fulminando as seguintes linhas: Elixir da eternidade encontrado numa ruína do Egito no ano de 402. Em nome da águia da treva e dos 7 meninos do setentrião, salve. Quando se juntarem 20 pessoas e quiserem gozar do inapreciável privilégio de uma vida eterna, devem organizar uma associação secreta e cear todos os anos no dia de São Bartolomeu um velho maior de 60 anos de idade, assado no forno e beber vinho puro por cima. Essa é a sorte que o espera, Senhor. Mas isso é uma loucura? Comprar a eternidade com a morte de um homem? Como sabe que este pergamento tem relação? Não lhe disse eu que este casamento era o quinto? Onde estão os outros 4 maridos? Todos eles penetraram neste aposento para saírem meia hora depois. Alguém os vinha chamar, sob qualquer pretexto, e eu nunca mais os via. Desconfiei de uma grande catástrofe e só agora sei o que é. Entrei a passear agitado, era verdade que eu ia morrer? Era aquela minha última hora de vida? Eusébia, assentada no sofá, olhava para mim e para a porta. Mas aquele padre, senhora? Perguntei eu, parando em frente dela. Aquele padre também é cúmplice? É o chefe da associação. E a senhora? Também é cúmplice? Pois que as suas palavras foram um verdadeiro laço. Se não fossem elas, eu não aceitaria o casamento. Ai, Senhor, respondeu Eusébia, lavada em lágrimas. Sou fraca, isso sim, mas cúmplice jamais. Aquilo que lhe disse foi me ensinado. Eusébia levantou-se assustada e ajoelhou-se aos meus pés, dizendo em voz surda: Não tenho culpa de nada do que vai acontecer, mas perdoa-me a causa involuntária. Quem está aí? Sou eu, respondeu-me Tobias com voz doce. Abra a porta. Para quê? Tenho de comunicar-lhe um segredo. A esta hora é urgente. Consultei Eusébia com os olhos, ela abanou tristemente a cabeça. Meu sogro, adiemos o segredo para amanhã. É urgentíssimo, respondeu Tobias. E para não lhe dar trabalho, eu mesmo abro com a outra chave que possuo. Corri a porta, mas era tarde. Tobias estava na soleira risonho, como se fosse entrar num baile. Meu caro genro, peço-lhe que venha comigo à sala de biblioteca. Tenho de comunicar-lhe um importante segredo relativo à nossa família. Amanhã não acha melhor? Disse eu. Não, há de ser já. Não quero. Não quer? Pois há de ir. Bem sei que sou seu quinto genro, meu caro senhor Tobias. Ah, sabe. Eusébia contou-lhe os outros casamentos? Tanto melhor. E voltando-se para a filha, disse com frieza de matar. Indiscreta, vou dar-te o prêmio. Senhor Tobias, ela não tem culpa. Não foi ela quem lhe deu esse pergaminho? Perguntou Tobias, apontando para o pergaminho que ainda tinha na mão. Ficamos aterrados. Tobias tirou do bolso um pequeno apito e deu um assobio, ao qual responderam outros, e daí a alguns minutos estava a alcova invadida por todos os velhos da casa. Vamos à festa, disse Tobias. Lancei a mão de uma cadeira e ia atirar contra o sogro quando Eusébia segurou-me no braço dizendo: É meu pai. Não ganhas nada com isso, disse Tobias sorrindo diabolicamente. Hás de morrer, Eusébia. E segurando-a pelo pescoço, entregou-a a 2 lacaios, dizendo: Matem-me e peguem ele. Levaram-me em procissão para uma sala toda forrada de preto. Cheguei ali mais morto do que vivo. Já lá achei o padre vestido da batina. Quis ver antes de morrer o meu pobre amigo Vaz, mas soube pelo coronel que ele estava dormindo e não sairia mais daquela casa. Era o prato destinado ao ano futuro. Deitaram-me em cima de uma mesa atado de pés e mãos e puseram-se todos à roda de mim, ficando à minha cabeceira um lacaio armado com um punhal. Depois entrou toda a companhia a entoar um coro em que eu só distingui as palavras: Em nome da águia da treva e dos 7 meninos do setentrião. Corria-me o suor em bagas, eu quase nada via. A ideia de morrer era horrível, apesar dos meus 70 anos em que já o mundo não deixa saudades. Parou o coro e o padre disse com voz forte e pausada: Atenção! Faça o punhal a sua obra. Luziu-me pelos olhos a lâmina do punhal que se cravou todo no meu coração. Ah! O
sangue jorrou-me do peito e inundou a mesa. Eu, entre convulsões mortais, dei o último suspiro. Estava morto, completamente morto. E, entretanto, ouvia tudo à roda de mim. Restava-me uma certa consciência deste mundo a que já não me pertencia. Morreu? Perguntou o condecorado. Completamente, respondeu Tobias. Vamos chamar agora as senhoras. As senhoras chegaram dali a pouco, criosas e alegres. Então? Perguntou a condessa. Temos homem? Ei-lo. As mulheres aproximaram-se de mim e ouvi então um elogio unânime dos canibais. Todos concordaram que eu estava gordo e havia de ser um excelente prato. Não podemos assá-lo inteiro. É muito alto e gordo. Não cabe no forno. Vamos esquartejá-lo. Venham facas! Estas palavras foram ditas pelo Tobias, que imediatamente distribuiu os papéis. O coronel cortar-me-ia a perna esquerda, o condecorado a direita, o padre um braço, ele outro, e a condessa cortaria o meu nariz. Vieram as facas e começou a operação. Confesso que eu não sentia nada. Só sabia que me haviam cortado uma perna quando ela era atirada no chão com estrépito. Bem, agora o forno, disse Tobias. De repente ouvi a voz de Vaz. Estamos ceando?